Olá, caríssimos alunos, bem-vindos. Vamos continuar? Então, hoje eu vou falar da regra da cadeia para vocês. A regra da cadeia de funções de uma variável, vocês se lembram, é uma coisa que a gente meio incorpora facilmente, o procedimento mnemônico de cálculo, né? A gente vai derivar a função composta, deriva uma função, calcula no argumento complexo e depois multiplica pela derivada do argumento que a gente tinha. E isso a gente faz desde o comecinho, né, dos cursos de cálculo, é uma coisa que meio fica bem incorporada. A regra da cadeia para funções de várias variáveis é mais sutil. Eu vou vou motivar esse estudo dando um exemplo de uma coisa concreta que diz por que tipo de pergunta que eu quero responder. Imagina a seguinte situação, uma situação muito bonitinha. Imagina uma placa plana, portanto os pontos são descritos, não é, por um par de números, x, y, é uma placa plana. Os pontos aí estão descritos por um sistema de coordenadas x, y. Imagina que tenha uma distribuição de temperatura nessa placa. Ou seja, eu estou falando da função t de xy, uma função temperatura sobre a placa. É tipicamente o tipo de função que a gente está estudando, funções do R2 na reta. A cada par ordenado, xy, associa um número real, que é a temperatura. Só para efeito de pensar, imagina que essa distribuição de temperatura está assim, que as temperaturas são constantes ao longo dessas retas paralelas. Em cada uma dessas retas, a temperatura é a mesma, mas quando você muda de reta, muda de temperatura. Então vamos imaginar, só para efeitos iniciais, que ao longo dessa reta a temperatura é mais alta do que ao longo dessa, que é mais alta do que ao longo dessa, que é mais alta, mais alta, mais alta. Quer dizer, em cada uma dessas retas a temperatura está constante, mas de uma reta para outra varia. Então, como se eu tivesse uma onda aqui subindo a temperatura em cima dessa placa. Qual a pergunta que eu vou mostrar uma técnica de resolução? Olha que pergunta simpática, bonitinha. Imagina dois bichinhos andando na placa. Duas partículas se mexendo, dois bichinhos. Um está andando nesta direção e o outro está andando sobre uma linha dessas. Dois pontos, duas partículas fazendo dois movimentos, dois bichinhos fazendo movimentos sobre a placa. Aí eles se encontram nesse mesmíssimo ponto aqui. Os bichinhos vão se encontrar num determinado ponto que é o mesmo, eles vão se encontrar no mesmo ponto da placa. Portanto, quando eles chegarem nesse ponto, eles estão sentindo a sensação térmica igual, porque a temperatura que um está experimentando é igual à temperatura que o outro está experimentando, está no mesmo ponto da placa. Só que eles vão olhar um para o outro e vão fazer comentários diferentes. Esse que está andando em cima dessa reta vai dizer, a temperatura está estável, a temperatura está constante, porque é a percepção que ele tem. Ele está andando sobre uma reta em que a temperatura não muda. É o que nós chamamos de curva de nível. O outro está andando na direção das retas de temperaturas crescentes. O outro vai chegar no mesmo ponto e vai falar para o outro bichinho, não, a temperatura está subindo, está ficando cada vez mais quente. Porque um está andando nesta curva e o outro está andando nessa curva. Então, a mesma placa, a mesma distribuição de temperatura, o mesmo ponto. Dois movimentos diferentes que chegam nesse ponto, você tem percepções diferentes da variação da função naquele ponto. Quer dizer, a variação da função naquele... Quando eu pergunto qual é a variação da temperatura nesse ponto, a pergunta não faz sentido. Daquelas perguntas, né, daquela resposta clássica, you are not even wrong. A pergunta não faz sentido. Não existe variação da temperatura naquele ponto. Para funções de uma variável existe. Mas para a função, porque só tem uma direção de andar, você só pode andar no eixo x, né? Para funções de várias variáveis, a pergunta não é qual é a variação de temperatura nesse ponto. É qual é a variação de temperatura na curva que você usou para chegar nesse ponto. Tá? Então,
esse conceito é super bonitinho, né? E para responder essa pergunta que eu vou apresentar para vocês a regra da cadeia. Tem uma linguagem aqui que é útil a gente introduzir. Eu acabei de falar, né, a temperatura constante sobre uma coisa, isso chama-se curva de nível. O que é curva de nível? É o conjunto dos pontos do domínio onde f de xy é constante. Então, naquela imaginação que eu fiz aqui, de que a temperatura da placa estava fixa nessas retas, então isso eram curvas de nível. São aqueles pontos onde a função é constante. A gente usa muito curva de nível em topografia, não é? A gente fala que é uma curva de nível, quando nós vamos uma montanha, uma curva de nível é o conjunto dos pontos onde a altura, né, a altitude é igual. E é fácil de ver isso, né, quando nós vamos para o interior, para uma fazenda, que os animais pastam, né, mantendo o nível. O animal não fica, quando ele pasta, busca alimento, ele não fica subindo e descendo no nível de forma aleatória. Ele evita subir e descer, porque isso cansa, né, o animal, ele vai ter que ficar realizando trabalho contra o campo gravitacional. Então ele evita, ele fica a maior parte do tempo possível andando no mesmo nível, né? Então, esse é o conceito de curva de nível. E tem um outro conceito que a gente, às vezes, usa nomes diferentes para a mesma coisa. Sabe a diferencial, que eu já falei com vocês em outras aulas? Que é formada pela derivada parcial em x e y. A gente chama isso, quando muda assim, o contexto, o tipo de estudo, chama isso de vetor gradiente. Indica por esse símbolo o que é o vetor gradiente num certo ponto xy. É o vetor que é formado pelas derivadas parciais naquele ponto. Isso é uma dessas coisas que, quando a gente está começando a estudar cálculo, muitas vezes a gente fica um pouco confuso, né? Porque é uma situação chata para quem está aprendendo, né, quem está começando. Se um mesmo objeto ele tem várias interpretações com nomes diferentes e os professores, os livros, ficam passando de um para o outro muito rapidamente. Né? Par ordenado, a gente, né, pega o ponto 2, 1. O par ordenado 2, 1, eu digo muitas vezes que ele é o ponto 2, 1. Daí 1 minuto eu chamo esse 2, 1 de vetor e continua sendo o 2, 1. Então, se eu olho para as derivadas parciais como coordenadas de um vetor, isso chama-se vetor gradiente. Se eu olho para as derivadas parciais como entradas de uma matriz, aí isso vira diferencial, vira transformação linear, que é a diferencial. Mas é a mesma coisa, são as derivadas parciais em x e y. Ok? A regra da cadeia é um jeito de derivar função composta. Agora, tem diferentes contextos aqui. Imagina que você tenha a sua função de duas variáveis. Como eu tinha aqui nesse exemplo a função temperatura. Imagina que você tem uma curva aqui no domínio. Como eu tinha nesse exemplo, os dois bichinhos, cada um fazendo uma trajetória diferente. Curva é uma coisa que a gente parametriza por um parâmetro e dá um par ordenado no domínio. Esse parâmetro, quase sempre eu uso t porque já se aproxima das aplicações em física, né, em que o parâmetro tempo é um parâmetro importante. Mas é um parâmetro qualquer, né, de uma variável. Então,
outra coisa que às vezes faz um pouco de confusão para a gente, curvas, elas podem ser olhadas de diferentes maneiras. Vamos lembrar lá de como é que funcionavam os nossos momentos nos cursos de cálculo. Eu posso falar assim, olha, considera a curva que é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Eu posso te dar a equação dessa curva, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso chama-se equação geral. Ou eu posso te dar uma parametrização dessa curva, como gama de t igual, se for a circunferência, eu parametrizo como seno t cosseno t. Então, são o mesmo objeto, curvas, que às vezes eles aparecem parametrizados por uma equação geral, ou descritos por uma equação geral, melhor dizendo, descritos por uma equação geral, ou às vezes eles aparecem descritos por uma parametrização. Então, quando eu escrevo no x de t, y de t, eu estou pensando numa parametrização. Bom, eu posso fazer uma composta disso, porque veja o que eu tenho aqui. Assim, fazendo um desenhinho, eu tenho uma curva que manda o parâmetro t numa região bidimensional. Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho o parâmetro t, e aqui eu tenho um plano, e eu tenho a curva no t. E aqui, definido neste plano, a valores em R, eu tenho a minha f, que é uma f de duas variáveis. E aqui eu tenho o x e o y. Eu posso construir a função g de t, que ela é a f calculada em x de t, y de t. Numa linguagem mais abstrata, seria f composta com gama de t. Então, essa g, ela sai de R, de uma variável, um parâmetro, passa pelo domínio bidimensional e volta a ter um parâmetro. Ela é uma função da reta na reta, lá do começo do cálculo. Então, veja só, aqui eu estaria associando a cada parâmetro t, vou ao ponto onde o bichinho está e vejo a temperatura naquele ponto. Então, a cada t, instante de tempo, eu associo um número real. É número para número. O plano com vetores, com pontos, fica uma coisa auxiliar, intermediária. Eu passo por ele e vou para frente. Então, eu saio de um parâmetro real, vou para um parâmetro espacial, pode ser 2 ou 3 dimensões, tanto faz, e volto para o parâmetro real. E o que diz a regra da cadeia? Diz que quando essas funções são todas super bem comportadas, eu posso calcular a derivada desta g. E a derivada dessa função g é dada como o produto escalar do vetor gradiente da f no ponto xy vezes o vetor gama' de t. E eu vou explicar melhor o que é isso. Produto escalar de dois vetores, né? Você vê, como um comentário que eu fiz na aula passada, quando a gente começa a falar em diferencial, coisas de várias variáveis, quase que naturalmente a gente cai em ambientes de álgebra linear. A álgebra linear fornece uma linguagem que acabou sendo incorporada pelo cálculo. Então eu falei aqui em produto escalar de dois vetores. Mas na verdade, eu posso falar isso sem vetor, sem álgebra linear, sem nada. O que está fazendo aqui é o seguinte, eu pego a derivada parcial em x, num ponto x, que na verdade é do t, e um y que é do t. Normalmente eu não vou ficar escrevendo esse x de t, y de t, isso fica muito pesado. Vezes a primeira componente do vetor derivada da curva gama, que é o x' de t. Mais o del f del y no ponto xy, y' de t. Então, esse produto escalar, na verdade, é essa soma aqui. E que a gente indica assim. Está tácito aqui que quando eu tenho uma curva,
eu calculo a derivada das funções componentes, eu obtenho uma coisa que é o vetor tangente à curva. Isso é uma das coisas básicas também do cálculo, que ao ter uma curva e derivar, isso aqui, gama', é vetor tangente. Então, o que a regra da cadeia está dizendo? A regra da cadeia está dizendo isso, que quando eu componho a função com a curva e vou derivar, eu faço o produto escalar do gradiente pelo vetor tangente. Então vamos repassar os elementos envolvidos. Eu tenho uma F. Eu tenho um ponto x0 e y0. E eu tenho a minha imagem. O gradiente da F, ele depende só do ponto x0 e y0 e das fórmulas da F. O gradiente da F é o vetor que tem as derivadas parciais naquele ponto. O gradiente da F, quando eu tenho a F, eu calculo o gradiente. Ele é um vetor que está aqui, em algum lugar. Eu não sei para onde que está esse vetor, vou pôr no desenho aqui um vetor apontando para um certo lado. É um vetor, esse é o gradiente. O que a regra da cadeia me diz? A regra da cadeia me diz o seguinte: para cada curva que eu fizer passando por aqui, cada curva que eu fizer, eu vou obter, quando eu jogo para F lá em cima, uma curva diferente lá em cima. Dependendo da curva que eu fizer aqui, eu vou ter uma curva que faz um traçado diferente lá em cima. Dependendo da curva que eu fizer, eu vou ter uma curva diferente lá em cima. Lembra do meu exemplo? Dependendo de como que o besourrinho chega aqui no ponto, a variação de temperatura que ele está percebendo é diferente. Então, dependendo de como eu chego nesse ponto, a curva que eu estou associado é diferente. Aí eu quero calcular a derivada dessa curva composta, em que eu ando aqui embaixo e vou lá para cima pela F. Esta derivada, que é a derivada desta função composta, é dada pelo produto escalar desse gradiente que está fixo, que não varia com a curva, ele só depende da F, produto escalar deste gradiente pelo tangente da curva. Se eu vier pela curva amarela, eu vou fazer o produto escalar do gradiente pelo tangente da amarela. Se eu vier pela laranja, eu vou fazer o produto escalar do mesmo gradiente pela laranja. Quer dizer, o gradiente está fixo no ponto, ele não depende da curva. Quando eu mudo a curva, muda o vetor tangente à curva, muda o produto escalar, e aí muda a derivada. Por isso que a percepção de variação de temperatura é a derivada. A distribuição de temperatura está dada, então o gradiente está dado nesse ponto. Ele está determinado naquele ponto, ele é um único vetor fixo. Dependendo de como eu me aproximo, eu vou ter diferentes vetores tangentes da curva. E é claro, se mudar o vetor, vai mudar o resultado do produto escalar. E aí vai mudar o valor da derivada da função, que é a temperatura, sobre o meu movimento, e, portanto, vai mudar a percepção de variação de temperatura sobre esta trajetória. Por isso que dois besourrinhos diferentes vão ter percepções diferentes. E a maneira de calcular é via essa regra da cadeia. Isso é assim, muito bonito, né? Muito rico em aplicações. E muitas vezes a gente faz cálculos, né? A partir de... Você não precisa ter todas as informações para fazer cálculo. Exemplos assim que aparecem muitas vezes. Se você tem a derivada parcial,
você consegue calcular muita coisa sem precisar ter a expressão da função. Imagine que você sabe que a derivada parcial da função no x, no ponto 2, 1, é menos 5, e que a derivada parcial em relação a y, no ponto 2, 1, é 4. Você não sabe a função, mas você sabe o vetor gradiente da função. Tá? E aí eu te dou uma curva que passa por aquele ponto. Que curva que eu tenho aqui? T menos 1 e 10 menos T2. T menos 1 e 10 menos T2. Observa que para t igual a 3, o ponto da curva é o ponto 2, 1. Então essa é uma curva que no t igual a 3, ela passa pelo 2, 1. t igual a 3 aqui dá 2, aqui dá 10 menos 9, 1. Então, a função f eu não sei qual é, o vetor gradiente está dado, menos 5, 4. Eu introduzo uma curva que passa por aquele ponto. Eu posso pensar na função composta, que é a função que no meu exemplo inicial de hoje era a variação da temperatura em função daquele movimento daquele bichinho. E aí eu consigo calcular a derivada dessa variação de temperatura, que é o gradiente no ponto multiplicado escalarmente. Muitas vezes, escalar também a gente indica por um pontinho só, não é? O gradiente a gente sabe que é o vetor menos 5, 4. O vetor tangente eu preciso calcular. O vetor tangente é x' no ponto 3, y' no ponto 3. Ou seja, é menos 5, 4, multiplicado escalarmente. X' é t menos 1, a derivada da 1. E aqui a derivada da menos 2t. 10 é constante, menos t2 deriva da baixo expoente menos 2t, que calculado no 3 dá menos 6. Então, isso aqui dá menos 5, menos 24, menos 29. Quer dizer, a variação da temperatura, ou do que quer que seja, é dado por esse produto escalar. Essas ideias, elas são ideias que vão aparecer em algumas análises. Eu já vou, quando eu for fazer multiplicador de Lagrange para achar máximos e mínimos, isso vai aparecer de forma bastante importante. Uma coisa que é consequência disso tudo que nós estamos falando é que é uma propriedade importante. É que o gradiente da f é sempre perpendicular às curvas de nível. Por uma razão muito simples. Se gama é curva de nível, então quando você faz essa composta, isso dá constante, né? Porque curva de nível é exatamente isso. Curva de nível é o conjunto dos pontos do domínio da função em que a função é constante. Então, se eu pego uma curva de nível, a hora que eu componho f composta com a gama, isso vai dar
constante. A derivada da constante é zero. Então, a g' de t é sempre zero. Mas a g' é o gradiente da f no ponto γ de t, escalar o γ' de t. E aí, vamos lá. E isso dá zero. Esse é o tangente. Esse é perpendicular ao tangente. Porque o produto escalar dá zero. Sempre que o produto escalar de dois vetores dá zero, os vetores são perpendiculares. Então, o gradiente multiplicado escalarmente pelo tangente à curva dá sempre zero. Ou seja, o gradiente é perpendicular às curvas de nível. O que ocorre, além disso, né, nesse contexto, é que o gradiente não só é perpendicular à curva de nível, como ele aponta na direção de maior variação da função. Isso é um outro resultado bastante rico. Se eu esquecer agora aqui de todas essas curvas e olhar para esse gráfico, olho para esse ponto, penso aqui no x0, y0, e eu olhar para como que essa função está variando aqui no espaço. Imagine que isso é altitude, né? Uma superfície tem uma certa altitude. Para que lado que essa altitude varia mais? Há uma interpretação disso. E se eu mudar de ponto aqui, eu vou nesse ponto e solto uma gota de água, para que lado que essa gota de água vai escorrer? A água vai escorrer para o lado que tiver mais queda, né? Então, se aqui tiver uma nascente, para que lado que a água escorre? Ela vai tomar a direção do gradiente. Então, nesse exemplo, deve estar mais ou menos por aqui, porque é por aqui que a minha função está tendo a maior variação. Então, além do gradiente ser perpendicular às curvas de nível, ele aponta na direção de maior variação. Que é outra propriedade geométrica bonitinha do gradiente, né? Ele não só é perpendicular à curva de nível, então a curva de nível aqui, onde essa função estaria constante, estaria passando por aqui, seria perpendicular ao gradiente, e ele aponta para a direção onde ela mais varia. Muito rico, né, esse exemplo. Existe uma outra formulação da regra da cadeia, que eu vou colocar para vocês, e a hora que a gente entender essa segunda, a gente vai perceber que, na verdade, tem uma filosofia mais geral por trás de derivar composição de funções. Imagine agora a seguinte situação. Muitos livros chamam assim regra da cadeia, caso 1, tipo 1 e caso 2, tipo 2. Muitos livros fazem isso. E aí essa que eu acabei de contar seria o tipo 1 e existiria esse outro tipo aqui de regra da cadeia. Então é outro contexto, tá? Ou, como alguns livros falam, tipo 2 da regra da cadeia. Então, imagina que a f é a função de duas variáveis. No caso 1, a gente imaginou que o x e o y, né, eu fiz aquela motivação da placa com temperatura, imaginamos que o x e o y era uma curva por onde estava ocorrendo um movimento, uma trajetória ao longo daquela curva, e eu queria saber qual que era a variação da função sobre a trajetória. Agora imagina que ao invés de x e y dependerem de um tempo, de eu ter uma curva, imagina que o x é ele próprio uma função de duas variáveis e o y também função de duas variáveis. Então, eu não tenho mais uma curva em x e y, eu
Tenho duas funções de duas variáveis. Tá? Eu também posso fazer a composição e olhar isso como sendo uma g que, em última instância, é de duas variáveis. É a f calculado no x de uv e y de uv. Todo mundo é função de duas variáveis, x, y e f. E, portanto, g também é função de duas variáveis. Bom, não faz sentido perguntar quem é a derivada da g, porque função de duas variáveis não tem derivada, lembra? O que eu posso perguntar para g? Se ela é diferenciável. Eu posso querer saber qual é a diferencial da g. E como é que eu obtenho a diferencial da g? Com as derivadas parciais de g em relação a u e v. Então, o que faz sentido eu perguntar é quanto que é del g, del u, num determinado ponto v. Como é que é a variação da g em relação a u? O que faz sentido eu perguntar é como é que é a variação da g em relação a v. Isso porque a g é de duas variáveis. E como é que é a variação da g em relação à variável u? A derivada parcial da g em relação a u. Então, isso aqui é... Eu vou derivar a g em relação a u. Eu vou derivar a f em relação a x e vou derivar x em relação a u. Assim como quando eu fiz ali, para calcular, eu derivei a f em relação a x e x em relação a t. Quando eu tinha, no caso de uma variável só de uma curva, era a derivada da f em x e a derivada de x em t. Derivada da f em y, derivada da y em t. Agora, eu vou fazer a derivada da f em x e a derivada da x em u. O único cuidado que eu tenho que tomar, veja como a filosofia é a mesma de derivar a composta que a gente já tinha lá no cálculo 1. O único cuidado que eu tenho que tomar é que são derivadas parciais. Então, não vou escrever f', porque a f é de duas variáveis. O que eu escrevo? Del f, del x. Porque a primeira variável da f eu indico por x, então eu tenho del f, del x. Claro que é no ponto x de u, v, y de u, v. E eu normalmente não fico escrevendo isso para não sobrecarregar a nossa notação. Mas é isso que tem. Vezes... vamos derivar x em relação à variável u. Será que eu devo escrever x' ou devo escrever outra coisa? Eu escrevi x' quando era da variável t. Agora é derivada parcial, porque x também é de duas variáveis. Então eu escrevo del x, del u. E mais, agora vamos para a derivada da f em y. Vou pular ou escrever o x de uv e y de uv, porque é uma notação. Del y, del u, porque eu estou derivando em u. E a derivada da g em relação a v, del f, del x, del v, mais del f, del y, del v, porque eu estou derivando em relação à variável v. E isso, na verdade, turma, é uma filosofia geral. Você vai derivando uma variável em relação da outra, e se o u e o v fossem de outra variável, tivesse ainda aqui uma curva, aí eu ia multiplicar o del f, del x pelo del x, del v, e pelo del v, del u, del t, que é o del v, del t, que seria o v'. A sequência de derivações, cada um em relação à variável
anterior. A gente vai usar esse tipo de coisa quando a gente estiver manipulando as equações a derivadas parciais. Nós vamos chegar, né, um dos objetivos desse curso é mostrar para vocês alguns modelos, como o de Black-Scholes. Na hora que eu for trabalhar com o modelo de Black-Scholes, eu vou fazer mudança de variável numa equação a derivadas parciais de ordem 2. E na hora que eu estiver manipulando isso, eu vou precisar da regra da cadeia. Por isso que eu estou falando disso com todo cuidado. Só para vocês verem um exemplo numérico, né, para isso não ficar solto no ar, suponha que a minha função f é x2, y. E suponha que x é uma função de uv e ela é seno de u vezes v. E o y de uv é cosseno de u só, não tem v. Então, eu posso fazer duas coisas aqui. Se vocês quiserem, eu posso escrever a f. Eu posso escrever f de uv. F de uv só substituir x ao quadrado, então vai ficar seno ao quadrado de u, x ao quadrado ainda v quadrado, e u vezes o y, e o y é cosseno de u. Então, eu escrevi a f de uv, total. Então, se você me pede para calcular del f, del u, eu sei calcular. Del f, del u, eu vou derivar esse seno ao quadrado de u, então vai ficar 2 seno de u cosseno de u. Derivada de seno ao quadrado, abaixo o expoente, seno e a derivada do seno. V é constante e tem esse outro cosseno de u, cosseno quadrado, mais, agora deixo esse primeiro seno ao quadrado de u parado, V2, e derivo o cosseno de u, que é menos seno de u, vai ficar menos seno ao cubo. Então, olha só, eu obtive a f e calculei a derivada da f em u. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia calcular del f, del x, que é 2xy, calcular del f, del y, que é x2, calcular del x, del u, que é cosseno de u, v, e calcular del y, del u, que é menos seno u. E agora, se eu usar aquela fórmula para calcular a composta, então vamos lá, del f, del x, 2xy, mais x é seno, e seno v, então fica 2 seno uv, vezes y, cosseno u, vezes del x, del u, que é cosseno uv, então cosseno ao quadrado e v quadrado, mais, que está dando isso aqui, né? 2 seno, cosseno quadrado, v quadrado, mais, agora del f, del y, que é x quadrado, seno quadrado de u, v quadrado, x quadrado, vezes del y, del u. Del y, del u é menos seno u, então aparece um menos e o seno fica ao cubo, que é o que está aqui, menos seno ao cubo v. Então, quando a gente tem a fórmula explícita da f, do x e do y, eu posso montar a f até o fim e fazer a conta, claro. O que eu fiz exemplo para mostrar que dá a mesma coisa, explicar essa fórmula geral, e que quando a gente faz manipulações teóricas, genéricas, em fórmulas mais que não tem a formulinha concreta, a gente usa essa ideia. E a ideia da regra da cadeia é sempre essa. Você vai derivando a sua expressão em relação a uma variável, e daí deriva essa variável em busca da variável final. Quando era t,
eu só derivava em t. Agora, aqui que eu posso derivar em u e v, então eu derivo f na primeira variável, eu derivo a primeira variável em u, porque eu estou buscando a derivada em u. E vou fazendo isso em todas as partes. Legal? Então, regra da cadeia. Mais um tema que a gente vai precisar, né, lá na frente. Vocês perceberam que eu estou fazendo isso, né? Eu estou repassando todos os temas que são fundamentais no cálculo de várias variáveis, pensando que nós vamos chegar lá em algumas aplicações nas próximas aulas. Legal?